Neste vídeo eu vou te explicar como é que tu podes tornar a tua vida muito melhor de acordo com a Bíblia. Como é que as coisas poderão começar a fluir agora bem, melhor e de maneira muito mais tranquila. A Bíblia explica isto muito bem. Só que, acima de tudo, eu vou te explicar como é que a tua vida pode se tornar melhor agora, hoje mesmo. Eu vou te falar. E quando eu terminar, tu já podes aplicar o que eu vou te dizer. Já podes efetuar algumas mudancinhas que, no final das contas, vão acarretar uma transformação gigantesca. Só que antes eu quero ler o Salmo 91. Só o verso primeiro, que diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará da sua proteção. Aquele que vive na habitação do Altíssimo significa aquele que está próximo de Deus, aquele que mantém uma relação mais próxima com Deus, aquele que de fato está na habitação do Altíssimo. A vida está em Deus, mas está em Deus mesmo. Esta pessoa, ela descansa, ela se livra de todas as ansiedades. Jesus disse que nós não devíamos viver ansiosos, porque Deus está no controle de tudo, Deus cuida de todas as coisas. Deus decide, se duas aves estão voando e uma cai, até aquilo está de acordo com a decisão de Deus. E se Deus cuida das aves, quanto mais de nós, disse Jesus, quanto mais nós que somos mais importantes do que as aves dos céus e que todas as outras coisas para Deus. Então, aquele que está realmente na companhia de Deus pode descansar, porque sabe que Deus está no controle. E mais do que isso, de acordo com a Bíblia, Deus que está no controle age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que o amam. É importante temer a Deus, e aqueles que temem a Deus recebem a salvação, mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O amam. É um nível diferente do nível do do nível do temor. É um nível diferente. Então, se tu descansas e tu deixas Deus no controle, a tua vida se torna melhor imediatamente por duas razões. A primeira delas, eu já falei, né? Deus controla, Deus age, Deus trabalha, Deus encontra sempre as melhores saídas, tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo está no controle dele. A grande questão não é se Deus está no controle ou não, mas se tu estás alinhado com o controle de Deus. Esta que é a grande questão. Se tu te encontras em paz, sabendo que Deus está no controle. Se tu consegues descansar enquanto Deus realiza toda a obra da tua vida. Será que tu consegues? Será que tu tens este nível de entrega, este nível de confiança? Se tu tiveres, tu poderás fazer aquilo que a Bíblia menciona, tu poderás descansar. Descansar não significa não fazer nada. Significa fazer o que tem que ser feito sem este estado de ansiedade, sem este esforço desesperado. A outra coisa que vai te beneficiar é o seguinte: quando tu paras de confiar unicamente no teu esforço, aí o teu esforço ele diminui, deixa de ser aquele grande desgaste mental, entende? Assim, aquela grande energia, aquela grande concentração, aquele desespero no final das contas. Então, se tu não tens te esforçado muito, e que fique bem claro, não estou dizendo, se tu não estás fazendo nada, se tu estás na tua, apenas esperando em Deus, não é disso que se trata. É não se esforçar no sentido dessa concentração interna de ansiedade, nesse sentido de desespero, de imaginar que tudo será meramente o produto da obra das tuas mãos, né? Enfim, se tu consegues descansar, se tu não tens este grau de esforço, tu estás em paz. Olha que maravilha. Se tu estás bem, tu não tens esta sobrecarga, tu não tens este desespero, tu vives centrado na certeza de Deus, na certeza de que Deus fará o melhor, na certeza de que tu podes descansar, de que tu farás a tua parte, mas que tu poderás descansar, porque Deus fará a parte dele. E que aquilo que Deus fizer
vai te beneficiar de alguma forma e de preferência de muitas formas. Quem chega neste estado de relação com Deus melhora a vida de muitas formas. Em primeiro lugar, porque a pessoa se torna um vaso das bênçãos de Deus. Ela se torna um terreno propício para que Deus derrame bênçãos. Mas em segundo lugar também porque a pessoa encontra dentro de si, ela ativa dentro de si, esse lugar de calmaria, de tranquilidade, esse lugar onde ela pode fazer as coisas sem desespero, sem vazar essa energia interna, essa energia mental, sabe? Essa coisa assim do descontrole, da ansiedade, do pensamento negativo que ela constrói, que floresce dentro dela, de sempre pensar no futuro. Não, ela está em paz, porque ela sabe que Deus está no controle, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ela sabe e ela está em paz com o controle de Deus. Ela sabe que a obra das suas mãos será santificada por Deus. Ela sabe que o projeto da sua vida está lá no coração de Deus. Ela sabe que aquilo que há de mais importante, que a própria relação com Deus, ela já cultiva em seu coração. Mas olha, para que tu consigas atingir isto, tu precisas amar a Deus e não exatamente temê-lo. É claro que, biblicamente falando, temor e amor têm uma relação mais profunda do que mundanamente falando. Mas é amar a Deus. Tem gente que teme a Deus, tem gente que tem medo de Deus, tem gente que entende que Deus é necessário. Mas amar a Deus é valorizar a presença dele, é gostar das coisas dele, é dedicar tempo a ele, é ouvir falar dele. É como quando se ama qualquer coisa. Uma mãe que ama o filho gosta de estar na presença do filho, gosta de ouvir falar das coisas do filho, das coisas que o filho fez, valoriza a companhia do filho. Isto é super importante de se ter em relação a Deus. É isto que é habitar, viver na habitação do Altíssimo. E é assim que se pode descansar, sabendo que Deus está no controle e que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E quem descansa desta forma alivia um peso tão grande que mesmo que as coisas não mudem, esta pessoa já muda e ela já fica bem imediatamente.